E aí galera, meu nome é Léo, eu tô aqui pra falar de Deus, eu estou aqui pra falar do que eu tenho ouvido, do que eu tenho sentido. Eu fiz esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar do que eu tenho ouvido sobre mesa, do que eu tenho sentido sobre mesa. Mesa é um ambiente muito íntimo, né? Um ambiente onde você escuta e fala sobre pessoas, um ambiente onde você, sabe, ahn, dá e recebe de pessoas diferentes. Então, eu queria falar um pouco do que era mesa na época de Jesus. Ahn, não só do que era a mesa para Jesus, mas do que era da cultura de Jesus, que ele era judeu. E mesa na época de Jesus, para os judeus, era um momento muito. Eu não sei se eu posso dizer essa palavra, mas eu acho que é um momento muito sagrado, um momento muito importante, um momento fundamental deles, por não só por ser um lugar de refeição, mas um lugar onde você está em completa comunhão com as pessoas ao seu redor. Você via no comum dos judeus que as mesas eram tipo lugares altos, tipo a realeza se sentava com a realeza, os pobres com os pobres, e sempre foi assim. E Jesus, ele veio e mudou isso, tanto que você vê em muitas passagens que Jesus ia com os judeus, ia com os seus discípulos sentar e comer, e todo mundo olhava, caramba, olha o que os caras estão fazendo, ó, os caras estão comendo tudo mal educado, nossa, os caras nem lavam a mão para comer. Não é a questão de comer, mas é a questão de, sabe, era um ritual todo muito grande para fazer isso, esse ato. Então, Jesus veio e mudou muitas coisas, porque quando ele se sentava com pecadores, quando ele se sentava com isso, essas pessoas, é, você pensa assim, cara, diga-me quem tu andas que eu direi quem tu és. É isso, todo mundo já ouviu isso. E, ou seja, se você olha uma pessoa que só anda com pecador, que só anda com isso, logo, essa pessoa é isso. Mas se nós olhamos para Jesus e olharmos para Jesus, né? Todos os dias nós percebemos uma coisa. Jesus estava tão alto. Jesus ele era tão grande, tão santo, cara, que ele não era capaz, sabe? Não me entenda errado, ele é capaz de todas as coisas, mas de ser tão santo, de ser tão separado, ele não era capaz de ser influenciado, mas sempre influenciava, sabe? Quando você via no deserto, durante 40 dias, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. No último dia, o diabo foi lá e tentou ele. E o diabo falava, tipo, verdade sobre ele, sabe? Cara, ó, você é o filho de Deus, se você se jogar daqui, mano, os anjos vão vir e vão te salvar, não tem problema. Só que o maior ponto dessa história não é que o diabo estava tentando ele, o maior ponto é que Jesus sabia quem ele era. Então, não era importante para ele se provar quem ele era, sabe? Na Bíblia diz, né, que Jesus testifica a Bíblia. E a Bíblia testifica Jesus, porque tudo que ele dizia era comprovado nos Velhos Testamentos, tudo que ele fazia era comprovado pelos profetas, tudo que Jesus ia fazer já tinha sido escrito, sabe? Ah, um cordeiro foi levantado antes da fundação do mundo. Cara, antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido levantado. Então era muito importante o que Jesus representava, o que ele era, sabe? E olhando por essa perspectiva que Jesus é o cumprimento de promessas, o cumprimento de profecias pro tempo dele, para a mudança de uma era, tanto que o mundo hoje é separado em antes e depois de Cristo, baseado nele. Então você percebe que Jesus mudou muita coisa. E Jesus tem mostrado uma coisa muito forte para mim,
que o ambiente de mesa não é um lugar só de muito valor e de muito aprecio da nossa parte, mas também é um lugar muito perigoso. Porque pessoas que se sentam com pessoas certas, com as pessoas melhores que ele. Se você quer melhorar o seu negócio, melhorar sua empresa, você vai se sentar com quem? Com quem faliu a empresa ou com, com pessoas que cresceram tanto e tanto, 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 tanto e tão maiores do mundo, sabe? Melhores empresas do mundo. Você quer se sentar com as pessoas que estão piores ou com as pessoas que estão melhores? É bem simples, você vai aprender com quem? Você quer crescer com quem? Com quem faliu ou com quem melhorou? Isso é meio óbvio, sabe? Você que é músico, você quer sentar com quem, sabe? Com quem fracassou na música, com quem está em sucesso há 30 anos, sabe? E é muito importante isso. Se você quer abrir uma igreja, você vai se sentar com quem e assim vai, em todas as áreas da sua vida. E naquela época não era diferente, sabe? Na hora que Jesus chamou os discípulos, e cada um na sua área, muitos pescadores, alguns cobradores de impostos, outras coisas assim. É, Pedro tava lá, cara, ele era um pescador ruim, cara. Se você parar pra pensar, ele era ruim. Por quê, cara? Quando Jesus encontrou ele, ele não tinha encontrado peixe, não tava lá zerado. Por quê? Porque quem é pescador, se não tiver peixe, ele não tem sustento. É basicamente isso. É como qualquer trabalho que depende de outras pessoas, depende de outras coisas. Então, se não tiver peixe, eu não tenho sustento. Se eu não tenho sustento, eu me ferrei. É isso. Então Jesus foi lá e falou: joga do outro lado a coisa. E Pedro falou: na sua palavra eu jogarei. Não é porque a rede é boa, não é porque eu estou no lugar bom. Não, é na sua palavra que eu vou jogar. Ou seja, Jesus já mudou a vida de Pedro ali, naquele instante, onde Pedro fazia pelo seu conhecimento, ele começou a fazer pela palavra de Jesus. Sabe, agora voltando um pouco para a mesa, voltando um pouco a importância da mesa para nós hoje, da, da, da importância dela, tanto boa quanto ruim, né? Porque se você vê a vida de muitas pessoas jovens hoje, você vê isso. Se a pessoa andava com pessoas certas, se a pessoa andava com pessoas que melhoravam ela, ela gradativamente melhora. Ela melhora com essas pessoas. Mas se você vê pessoa que começa a andar com pessoas ruins, que fazem coisas ruins, essa pessoa começa a fazer coisas ruins. E é muito interessante parar pra pensar nisso, né? Porque é literalmente, né? Se você anda com uma pessoa, você adquire os trejeitos dessa pessoa, você começa a falar como ela, você começa a andar como ela e essas coisas, sabe? Então, se você anda muito com uma pessoa, você acaba adquirindo o que essa pessoa tem. E isso é a intimidade de mesa, sabe? Com quem você se coloca na mesa. Porque Pedro, ele andou tanto com Jesus, ele sentou à mesa com Jesus de tão próximo que ele começava a andar como Jesus, sabe? Ele começava a curar como Jesus curava, ele começava a orar como Jesus orava. E é muito engraçado ver isso porque muitas pessoas, não, na verdade todos os do ou do Novo Testamento, os que fizeram parte da vida de Jesus e depois com Paulo e outros, eles foram mortos por Jesus, pelo nome de Jesus, sabe? Eles foram mortos por amarem a Jesus e se transformarem como ele. É, Paulo disse, né? Me imitem como eu imito a Cristo. Ou seja, Paulo já tinha plena convicção do que ele fazia, sabe? Eu quero ser como Jesus. Então, se você quer ser como Jesus, me siga, porque eu estou seguindo ele. Mas é aprender a seguir alguém e ela está seguindo Jesus, eu vou seguir ela. Mas você começa a andar tanto com essa pessoa e percebe que os olhos dela não estão em você, não estão em ninguém, estão em Jesus. E se você se torna como ela, você começa a olhar para Jesus. Então é meio que assim, você começa por uma coisa, seguindo alguém, mas no final tudo acaba em Jesus. É muito legal essa intimidade de mesa que Jesus estabeleceu com nós, sabe?
Em João 17, ele fala que nos foi dado um lugar à mesa com o Pai, um livre acesso com o Pai, sabe? O mesmo acesso que Jesus tem, nós temos. E eu queria chamar nesse vídeo para a importância de andar com pessoas corretas, de andar com pessoas melhores que você, que amam a Deus mais do que você ama. Porque isso te faz melhorar, isso te faz aperfeiçoar, isso te faz crescer em espírito, sabe? Jesus, quando esteve no mundo, Jesus, quando ele esteve aqui com os discípulos, se você olhava a rodinha de Jesus, era muita gente, era uma multidão de gente. Se você vê todas as pessoas no Novo Testamento, quando fala de Jesus, Jesus ia curar e uma multidão em volta. Se Jesus ia orar, uma multidão em volta. Ele ia pregar a multidão. E era sempre assim. Mas sempre que Jesus iria discipular, era sempre para os discípulos. Ele não pregava para multidões, ele não fazia isso. O que ele fazia para multidões era cura, era esse tipo de coisa que é para o povo. Mas quando Jesus ia ensinar algo, como em Mateus 6, que ele ensina o Sermão do Monte, assentando e os discípulos ao redor. Ou seja, ele falou o Sermão do Monte para muita gente. Sim, porque tinha muita gente em volta, mas o alvo dele era os discípulos, o alvo para ensinar era os discípulos. Porque no final da vida de Jesus, ele era falar assim, agora é a hora de vocês irem, tchau, vai pregar, vai fazer isso, vai fazer o que eu fiz, vai fazer o que eu fiz. Não mais eu, mas Cristo em mim, sabe? Então eu aprendo com Cristo para dar para o próximo. Então, com quem você está se assentando à mesa, sabe? Você está se sentando com pessoas que querem pegar de você ou pessoas dispostas a trocar algo, sabe? Te dar e receber, te dar e receber. O ponto, você está se sentando à mesa com Jesus, alguém que vai lhe dar coisas para crescer e se tornar como ele, ou você está sentando a uma mesa de abutres que só querem te pegar e te destruir, sabe? Eu proponho a vocês essa semana a lerem João 17, que é a oração de Jesus, que Jesus fala muito de unidade, Jesus fala muito de sabe, comunhão com o próximo. Jesus fala tudo isso numa oração ao Pai, no último dia, na última oração dele, no Getsemane. E isso é muito importante de ser lido, eu acho de ser muito importante de ser meditado. Então, eu acho que por hoje deu, sabe? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre família, vou falar um pouquinho sobre qual é a família que Deus deseja, qual é a família que Deus quer, qual que é a família que Ele nos ordena ter, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não sou youtuber, então não vou fazer esse negócio de se inscreve aqui embaixo, dá o like no vídeo. Acho que eu não vou fazer isso hoje. Mas eu acho muito legal você perceber o tempo que nós estamos, porque se você compreende o tempo que nós estamos, você começa a entender o que você deve fazer nesse tempo, sabe? Então, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, mas também estamos vivendo um tempo de grandiosidade da igreja, sabe? A igreja se tornando a igreja gloriosa, a igreja de Cristo, sabe? Cura pelos povos, se importar com o próximo. Esse é o amor. Esse é o amor. Eu proponho vocês a orarem por isso, orar por essa quarentena. Não que vocês não estejam fazendo isso, mas orar com mais temor e mais fé do que Deus pode fazer, do que Deus está fazendo. É isso que eu tenho para vocês hoje. Obrigado. Espero que vocês tenham sido tocados por essa mensagem. E estamos juntos. Até o próximo vídeo. Falou.